Olá, está no ar na TV Beltrão, o meu, o seu, o nosso programa Dentro do Fato, que tem sempre a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Joel Seleski. E aqui em nossa bancada, com muita honra, o nosso convidado Antônio Carlos Bonetti, ele hoje que é vice-prefeito de Francisco Beltrão, já foi secretário de administração, também do urbanismo, mas foi prefeito por 2 mandatos na bela cidade vizinha de Enéas Marques. Junto aqui, claro, iremos falar sobre as eleições 2012. Prefeito, sinta-se à vontade no nosso programa e já é de praxe nesse debate a gente dá oportunidade para todos os pré-candidatos a prefeitos e pré-candidatos a vice-prefeito em todas as chapas aqui de Francisco Beltrão. Nós já conversamos com o prefeito Vilmar Reichenbach, já conversamos com o Cipó, conversamos também com o Antônio Cantelmo Neto. Hoje é a sua vez da gente vir aqui dar oportunidade para que a gente trave esse debate, esta discussão, porque nós estamos falando na maior e na mais importante cidade do sudoeste do Paraná. A eleição que a gente tem acostumado a ouvir, o velho ditado popular que a gente ouve a dizer que na política a gente só não viu boi voar, né? E o mais a gente já consegue vir tudo nas eleições. O que eu não vi ainda é uma eleição meio estranha como essa, Bonetti, que os partidos têm candidatos a vice-prefeito. Eu, dentro do próprio meu partido, que é o PT, está nessa campanha de candidato a vice. Eu penso e defendo que tem candidatura e nos últimos dias faz essa coligação. Acontece isso com o PP também, que é um dos grandes partidos hoje, inclusive base aliada do governo federal? Quero saudar o Madruga, também o Adir, a todos os telespectadores. Um prazer imenso participar desse importante programa. Bom, em relação ao PP, eu devo inicialmente dizer que eu sou filiado já há vários anos, sou candidato a vice, ou melhor, sou vice-prefeito num debate que foi realmente bem intenso, para decidir a candidatura e a coligação, há mais ou menos 4 anos atrás. E agora eu estou à disposição do PP mais uma vez para concorrer a esta vaga importante, desse importante município de Francisco Beltrão, também ocupando a vaga de vice-prefeito. Eu disse estou à disposição do partido porque nós estamos num período de pré-campanha. Nós teremos as convenções que deverão acontecer até o final do mês de junho e todos que pretendem disputar, tanto vaga para o Legislativo como o Executivo, terão que passar por esse crivo importante que é a avaliação do partido. Então, o meu nome, nesse momento, é de pré-candidato a vice-prefeito à disposição do PP. Agora, Bonetti, o PP é um partido forte, como já disse o Madruga. O PP em Beltrão tem uma liderança expressiva através do deputado federal Nelson Meurer. E o PP até hoje não lançou candidato próprio, nunca foi um cabeça de chapa, digamos assim, numa eleição. Não seria, de repente, nesta condição, aliás, foi, né? Foi Cordaço, né? Cordaço, exatamente. Não seria, de repente, interesse ou vontade do PP lançar cabeça de chapa, ao invés de colocar um nome de vice? Eu acho que nós estamos num processo natural. Como o ex-prefeito Cordaço, que é uma outra grande liderança do PP aqui em Francisco Beltrão, foi prefeito a primeira vez e foi para a reeleição com o vice Reichenbach do PSDB. Na última eleição houve uma inversão, onde o Reichenbach pelo PSDB disputou a candidatura de prefeito, como foi eleito, como é o nosso prefeito. Nós estamos agora num processo natural fazendo a reedição. Troca de gentileza? Troca de gentileza. Nós estamos numa coligação de sucesso, que existe uma harmonia muito grande, um entendimento perfeito, não somente entre o PP e PSDB, como os demais partidos da base de apoio. Então, nesse momento, eu diria que nós estamos num processo de respeitar aquilo que naturalmente aconteceu nas 2 eleições passadas, ou seja, nas 2 eleições onde o Cordaço foi candidato com o vice do PSDB. Agora nós estamos indo para a segunda eleição do Reichenbach, encabeçando a chapa pelo PSDB e o vice do PP, num processo bem natural, no meu entendimento. Prefeito, o senhor já tem dito para nós que o senhor é pré-candidato a vice, repetindo a dobradinha com o Vilmar Reichenbach, que é do PSDB. A pergunta é, dentro do PP, que é o partido que o senhor participa e que o senhor milita e que tem grandes lideranças,
Tem outros nomes que postulam a vice-candidatura, só o seu? Eu pergunto isso porque tenho ouvido, não do próprio Pedron, mas tenho visto de outros pessoas comentando da intenção ou da vontade do Antônio Carlos Pedron também de colocar seu nome à disposição. Procede essa informação, prefeito? Eu não, acho que não, porque no caso do Pedron, eu acho que não, porque o Pedron não é filiado ao PP. O Pedron é filiado ao PSDB. Daí Pedron, não fecharia, então? Não fecharia. Aí no caso seria dois nomes... Seria uma chapa pura, no caso? Sim. Exatamente. É como se o Reichenbach, como antigamente, mas bem meses atrás, se falava das possibilidades de candidaturas, o PP tinha um nome a oferecer, que é o nome do Cordaço. Sim. Aí também seria um pouco difícil ter o Cordaço a prefeito pelo PP e o PP também indicando o vice. Seria mais ou menos essa a ideia. Mas assim, nós de maneira alguma vetamos, eu na outra eleição inclusive fui extremamente de uma vontade muito grande de colaborar com o processo. Nesse momento, então essa questão do Pedron, na minha opinião, que é um grande amigo nosso, um grande companheiro, eu acho que ficaria descartado porque não estaria dentro da possibilidade de manter a dobradinha, né? Seguindo essa tradição aí. E até agora ele está voltando para a associação empresarial também? Exatamente, inclusive com um fato novo, relevante, importante, ele se afastou do cargo para ocupar uma outra importante função, que é mais uma vez ser presidente da associação comercial. É claro que no PP nós temos outros nomes, que na minha opinião têm condições, mas eu acho que dentro de um processo natural, o meu nome está colocado como pré-candidato e vamos então, nos próximos dias, avaliar mais concretamente. Eu dependo não somente do deputado Nelson Meurer, que é um grande líder no PP, mas uma grande influência também do nosso ex-prefeito Cordaço, que é um líder consolidado também do PP de Beltrão, e os demais companheiros, nós temos vereadores do PP que têm influência importante, mas o processo é bem tranquilo, dentro do PP também está caminhando bem. A possibilidade do Antônio Pedron ser, então, seria se o prefeito atual não fosse candidato e viesse buscando a candidatura o Cordaço. Aí se consideraria à vontade, ou seja, o nome postulado do Pedron? Perfeito, aí sim, aí voltaria um nome do PP em cabeça do chapa, o PSDB poderia oferecer uma alternativa de vice que poderia ser o do Pedron. Isso com certeza absoluta. Bom, nós estamos num momento de pré-candidaturas, como diz o outro. Como já foi dito aqui, nomes fortes e importantes, né? O Cordaço, ex-prefeito, o Reichenbach, que já foi vice e atual prefeito, Antônio Carlos Bonetti, que já é o atual vice-prefeito, e surgindo agora o nome do Antônio Pedron. São 4 nomes fortíssimos dentro dessa coligação PSDB e PP. Já está hoje, digamos assim, nas conversas entre PSDB e PP, que me parece que vai sair daí a candidatura e não tem muito o que mexer. Está consolidado Reichenbach e Bonetti como pré-candidatos? Mas essa pergunta, Adir, o nosso convidado responde no segundo bloco. Não saiam daí. Voltamos logo em seguida. Estamos falando com Antônio Carlos Bonetti, ele que é vice-prefeito de Francisco Beltrão e pré-candidato a vice-prefeito nas eleições agora em outubro. Iniciamos o segundo bloco no Programamento do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o Antônio Carlos Bonetti, ele que é pré-candidato a prefeito, e no caso a reeleição, que já é prefeito de Francisco Beltrão, que termina o mandato agora em dezembro, e em outubro postula o segundo a reeleição como vice. Bonetti, no bloco anterior, o Adir até questionava, está consolidado a coligação entre o PP e o PSDB aqui em Francisco Beltrão? Eu diria que consolidado 100% não, por uma questão até de cautela, porque nós temos as convenções e a política é muito dinâmica. Você mesmo, inclusive, no início citou que em política você ainda não viu boi voar, né? Sim. Esse é o prazer da política, porque se fosse muito exato, muito prático, a gente não teria muito prazer em fazer política. Aqui é muito dinâmico e muda muito. Uhum. Mas dentro da lógica, dentro de um processo natural, na minha opinião, está muito consolidado. A coligação entre PSDB e PP, PSDB na cabeça de chapa com Reichenbach, eu acho que isso evoluiu muito, está muito bem consolidado, assim também como entendo que o vice vai ser do PP. Nós temos outros partidos importantes, com lideranças importantes, que todos estarão
participando da coligação na proporcional, podendo participar, e isso é necessário, a renovação, e ocupando cargos e ajudando na administração. Mas eu acredito que dentro de um processo natural, analisando uma série de aspectos, inclusive essa questão do tamanho partidário, vamos dizer assim, em relação ao PSDB e o PP, nessa questão da liderança do Nelson Meurer e do próprio Cordaço e outros, eu acho que realmente o processo está bem consolidado. Bonete, Francisco Beltrão, aliás, deixa eu mudar o tom. O sudoeste do Paraná vive uma fase ímpar. Muitas coisas estão acontecendo aqui no sudoeste do Paraná e muitas delas acabam sendo sediadas aqui em Francisco Beltrão, Hospital Regional, curso de Medicina, empresa da Holanda vindo para cá e tantas outras coisas. É um momento favorável, digamos, isso vai contribuir, favorece essa pretensão de uma reeleição? Com certeza. Inclusive, você falou de um detalhe interessante. Se você analisar o Sudoeste 20 anos atrás e hoje, você verifica que houve uma evolução extraordinária. Você não precisa nem fazer um esforço muito grande. Se você pegar a sua família e dar um giro aqui no Sudoeste, você percebe que Beltrão mudou muito, mas o Sudoeste melhorou muito nos últimos anos. Nós estamos mudando o perfil da região. Esse é um detalhe. Esse ambiente favorável no Sudoeste e esse ambiente favorável em Francisco Beltrão, é claro que favorece. E quem está no poder, isso não é uma questão específica de Francisco Beltrão, nem no âmbito municipal, nem estadual e federal especificamente. Todos que estão ocupando cargos, seja na área pública ou privada, mas quem está no poder, quando as coisas estão indo bem, ou seja, quando as notícias são boas, é claro que favorece. Ainda hoje, eu ouvi uma análise de membros da UniOeste de Cascavel, falando muito essa questão do Sudoeste e de Francisco Beltrão do momento. É claro que isso favorece. É claro que a gente não vive no melhor município do mundo e nem no pior município do mundo. Nós somos um município que está acima da média nacional, na minha opinião, em relação a conquistas e crescimento, assim como também o Sudoeste. Agora, prefeito, o seu grupo político, mais conhecido como A Situação, já está no mando do município de Francisco Beltrão, o 3º mandato e postula o 4º consecutivo. Isso não é fácil para repetir o mandato 4 vezes. E a gente sabe que o poder desgasta. É uma preocupação isso da situação em trabalhar essa questão, porque a gente viu agora as eleições tão próximas no governo do Estado que sai o Requião bem pontuado, mas não fez o sucessor. Preocupa essa questão no seu grupo político? É sempre necessária a preocupação, porque se analisarmos uma partida de futebol, e isso aconteceu essa semana, com o Barcelona e Chelsea, onde eu ouvi um comentarista da Globo dizer que era impossível praticamente o Barcelona perder. Então isso não é verdadeiro. A gente precisa ter humildade e respeitar o adversário. Esse é um aspecto. De um outro lado, o tempo no poder, ele, pela natureza, ele traz desgastes. Em contrapartida, o tempo no poder também pode ser positivo, como eu acho que nesse caso, em Beltrão, porque a manutenção de um grupo político por um período expressivo no poder é mérito do conjunto, quer dizer, do prefeito, do vice-prefeito, da assessoria. E neste caso, além desse aspecto, Madruga, nós temos um momento diferenciado. Acho que Francisco Beltrão, se você analisar os últimos mandatos, o relacionamento da gestão pública municipal com o governo do Estado, sempre os prefeitos tentaram ter o melhor. O Cordaço, por exemplo, fez uma ginástica para fazer o que devia ter feito e fez muito bem, era ter um relacionamento ideal com o governador Roberto Requião, defendendo os interesses do município. E foi bom. Que tinha um elo de ligação o deputado Caíto. Inclusive, e hoje Caíto era a nossa ponta de ligação. E positiva. Agora, hoje é diferenciado. É o Traiano. O Traiano vive um momento espetacular por ser líder do governo. Tem uma força extraordinária. A gente tem aspectos que vêm acontecendo nos últimos dias que provam isso. E Beltrão está muito bem com o governador Beto Richa. Então, acho que o momento ele é muito favorável e supera toda essa possibilidade de desgaste pelo tempo. Eu acho que nesse momento é o contrário. Eu acho que o grupo está oxigenado em função da qualidade da administração local, porque os resultados são bons em quantidade de obras, em qualidade de obras, e essa expectativa futura. O eleitor também vive muito não só daquilo que foi feito, mas também daquilo que poderá acontecer para frente. E isso nós podemos, com certeza absoluta, oferecer para o eleitor beltronense. Inclusive, Adir,
nesse aspecto regional. A gente ouve algumas lideranças regionais dizendo isso. É importante que Beltrão permaneça esse ambiente atual, inclusive esse vínculo com o governo do Estado, porque o que acontece de bom em Beltrão é bom para a região. E o que acontece na região de bom é bom para Beltrão como polo regional. Então acho que o ambiente nesse aspecto ele é bem positivo. Agora, uma coisa interessante, Madruga, você percebeu que os líderes políticos, e nós trouxemos já vários aqui no nosso programa, líderes políticos de Francisco Beltrão, líderes políticos do Sudoeste, ninguém mais praticamente está falando em nome da sua cidade, né? E o Bonetti falando assim dessa maneira também, a gente fica assim confortado e tranquilo do que Francisco Beltrão realmente parece que tem uma propensão a ser um polo regional natural, sim, pelo próprio discurso. É uma situação assim que conduz que as coisas aconteçam em Francisco Beltrão. Porque qualquer coisa que venha para a região sudoeste do Paraná, automaticamente se estabelece no melhor município ou no maior município. E acaba caindo aqui em Francisco Beltrão. Agora, Bonetti, eu te pergunto assim. Hoje, o PP é base aliada do governo federal, né? Faz parte da base da presidente Dilma Rousseff. O PSDB, hoje, é o governo do estado do Paraná. Máquina pública pode contribuir, digamos assim, ou, digamos assim, de repente a própria oposição a essa chapa que nós teremos aí, se essa chapa se confirmar, digamos assim, não vai ficar, digamos, meio que localizado para fazer oposição à atual chapa, no caso de uma pretensão aí da reeleição? Acho que não, porque o eleitor nas últimas eleições ficou muito claro, ele separa muito bem a eleição do vereador, a eleição local do prefeito, a eleição do estado, do governador e a eleição nacional em relação a presidente da república e etc. Ele separa muito bem isso. Ele é inteligente e analisa no período eleitoral principalmente aquilo que realmente ele entende ser o mais adequado, pensando na expectativa dele, da família dele, da sua empresa, etc. Não vejo problema. O Nelson Meura, por exemplo, aqui em Francisco Beltrão, ele é oposição aos partidos que são mais ligados à presidente Dilma. Mas ele tem uma postura como deputado federal de dar sustentação como base de apoio lá em Brasília, com o objetivo de, como se fosse uma troca. Ele vota a favor do governo em Brasília, mas negocia a liberação de recursos para Francisco Beltrão e os demais municípios que ele representa. É até interessante a gente analisar isso aí, né? Qual é a posição hoje do governo federal em relação a uma campanha em Beltrão, onde nós temos o PT juntamente com o PMDB de um lado e o PSDB juntamente com o PP, sendo que o PT é o partido da Dilma e o PP é um partido de base de apoio dela, quer dizer, o governo federal praticamente não... Aí tem dois lembretes, um deles é o seguinte, a Dilma tem dito, a presidente da República tem dito várias vezes, tem declarado inclusive, que ela não vai se posicionar em nenhum município do Brasil em relação à eleição municipal. Você veja bem, nenhum município, inclusive as capitais. Então essa é a demonstração de que uma posição dela nesse aspecto traria algumas dificuldades, inclusive na base de apoio, que sempre é uma luta muito grande para mantê-la. Ontem houve uma votação no Congresso Nacional, que foi a prova em relação ao Código Florestal, que é muito complicado. Agora, quanto mais próximo do município, a influência é maior. Por exemplo, o governador vir aqui em Francisco Beltrão dizer para o eleitor de que o candidato dele é o Reichenbach e que vai continuar tendo esse vínculo, é claro que o governo do estado precisa atender todos, mas todo mundo sabe que o aspecto político da afinidade, da ligação, ele contribui, que é o caso que está acontecendo hoje em Beltrão. E isso tem um peso bastante grande. Isso... e de fato também a gente precisa analisar, do fato de a própria presidente ter dito, eu tenho acompanhado isso, de fato ela não vai gastar energia nas campanhas que diferem do Lula. O Lula tem dito que vai para a campanha onde tiver partido dos trabalhadores junto, o Lula está na campanha. E nesse raciocínio que o Adir tem colocado, é importante a gente frisar, nós temos aqui 3 deputados, praticamente 4 deputados com voto aqui em Beltrão. O Assis Miguel do Couto, o Osmar Serraglio, que é do PMDB, o Giacobo, que é do PR, e nós temos o Nelson Meura, 4 deputados federais com base eleitoral aqui em Francisco Beltrão. E os 4 fazem parte da base governista e que dão sustentação ao governo Dilma. Eles não vão ter dificuldade também para vir aqui e fazer campanha ou pro Vilmar Reichenbach ou até mesmo para o Neto? Eu acho que não, porque todos eles já têm uma certa tradição de apoio àqueles nomes ou partidos aonde eles têm uma vinculação política anterior, assim, em função das eleições anteriores.
Então, todo o eleitor em Beltrão vai entender com tranquilidade o Nelson Meurer apoiando o partido e a coligação que ele pertence. Sim. Assim como o eleitor vai entender perfeitamente o Serragro, que é do PMDB, e o Assis, que é do PT, apoiando uma outra chapa, uma outra candidatura, em função da sua filiação partidária e etc. Eu acho que nesse aspecto não vejo dificuldades. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saia daí. Estamos falando com Antônio Carlos Bonetti, ele que é o vice-prefeito aqui de Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com Antônio Carlos Bonetti, ele que é o vice-prefeito aqui de Francisco Beltrão e é pré-candidato de novo à reeleição a vice. Prefeito, nós vamos voltar novamente às eleições aqui no debate. O PP e o PSDB já estão considerados, o senhor já disse nos blocos anteriores. Aí tem outros partidos que já confirmaram a sua participação na base aliada ao governo municipal, que é o PPS. Nós temos aí também o PDT, que particularmente eu acho que o PDT vai estar na base aliada da situação, mas nessas negociações há vários debates e várias articulações. Não corre o risco, dentro dessas articulações, e aqui também nós temos o DEM, nessas articulações de surgir um outro nome a vice, ou não está em discussão nessas discussões entre a base aliada da situação o cargo de vice? Nós temos esses partidos que você citou e outros, alguns que já fazem parte da base da atual coligação. Sim. E outros que poderão ingressar na próxima eleição. Eu acho que isso, como já dissemos, é natural. A política é muito dinâmica, pode surgir. O que nós estamos falando aqui é na tendência natural. Então eu procuro tratar dessa forma, porque o que a gente sente nesse momento é a minha opinião. E sempre faço questão de frisar que o meu nome está à disposição do PP, assim também como está à disposição do grupo. Então, no meu entendimento, é a tendência natural e os demais partidos estão conversando, discutindo, e alguns já fazem parte da base de apoio, fazem parte da administração, deverão continuar, logicamente, na próxima administração, se a gente for, logicamente, vitoriosos. É o que nós desejamos, inclusive, é claro. Assim também como os demais partidos que poderão ingressar, seguirá o mesmo ritmo. Então, eu acho que no processo natural, a linha de raciocínio que nós tratamos até agora é o que deverá acontecer. Bom, Antônio Carlos Bonetti, no caso de se confirmar essa candidatura nas convenções, PSDB, PP, seu nome como vice, qual você acha que deverá ser o tom da campanha? Qual o compromisso, quais, digamos assim, as propostas para os eleitores que poderão advir, o que poderá ser oferecido à população para tentar buscar o voto? Bom, eu acho que o primeiro aspecto importante é a questão do ambiente político que Beltrão vive. É a questão da harmonia que existe no ambiente político, e o Madruga, que é vereador, sabe o que nós estamos falando. Quando a classe política consegue tratar o ambiente político com a harmonia que existe em Francisco Beltrão, interfere de maneira positiva em toda a sociedade. Inclusive lá no bairro, na associação de moradores, lá no interior, numa associação de moradores, inclusive nas famílias, inclusive com os vizinhos. Então esse ambiente político, eu acho que é um trunfo dos beltronenses. Devemos ser justos. O Cordaço demorou 2, 3 anos para implantar a chamada paz política, que hoje, no meu entendimento, já é um trunfo do ambiente político local muito positivo. Então, esse é um aspecto. O outro é claro, nós que estamos no poder, vamos falar do que nós realizamos, e que, graças a Deus, é bastante. Nós temos agora a condição de inaugurar uma obra por semana, e poderemos continuar até dezembro inaugurando uma obra por semana. Nós estamos agora, inclusive, com o Rechimbach essa semana, acompanhando os projetos lá na CEPLAN. Nós percebemos que nós temos assim inúmeras licitações para publicar nos próximos dias, contratos para assinar, convênios para assinar. Então, será mais uma vez um ano muito cheio de realizações. Então, esse é um outro trunfo nosso, porque estamos no poder. Assim como nós também vamos tratar desse detalhe importante, que é levar para o eleitor novas propostas, pensando o futuro de Francisco Beltrão, planejando e propondo alternativas para o futuro de Francisco Beltrão como polo regional. Como, por exemplo,
o curso de medicina, que apenas este ano nós estaremos fazendo o início da implantação. Então nós temos que tratar da implantação como um todo a partir de agora. Ou seja, frutos que serão colhidos por quem quer que seja o prefeito para os próximos anos. Exatamente. Ele que vai colher. Que é uma conquista de Beltrão, uma conquista do Sudoeste. Assim, entendo que a oposição tem o seu papel e vai trazer para a comunidade uma proposta diferente, vai tentar propor para o eleitor algo diferente que cabe à oposição, é natural, é do processo democrático. Então eu acho que o ambiente, ele principalmente terá que ser, resumindo, de harmonia no ambiente do relacionamento político e principalmente em relação a propostas, levando para o eleitor aquilo que nós entendemos necessário para o futuro de Francisco Beltrão. Se Beltrão cresce muito, nós temos que tratar agora de propostas para manter esse crescimento e, se possível ainda, melhorar o crescimento, nunca esquecendo de que o crescimento não é apenas em quantidade, em volume, mas também em qualidade.